Hoje é o primeiro dia, irmãos, da nossa conferência bíblica sobre a salvação eterna de Deus. É um tema importantíssimo e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos falar de um modo profundo. A sua palavra vai ser aberta nessa noite de um modo pleno e nós teremos revelação da parte do Senhor. Eu saúdo a toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui essa noite? Eu louvo ao Senhor uma sexta-feira de chuva, de frio, e podemos aqui receber a todos os irmãos presentes para abrir essa conferência de tão grande importância, cujo tema a ser tratado é a salvação plena de Deus. E da minha parte quero, Josué já agradecer os visitantes, né? Mas eu quero dizer a todos vocês que nos visitam, que vieram a convite de alguém, ou que vieram por intermédio do convite pelo programa de televisão, enfim, todos que estão presentes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos. O irmão Josué, quando abriu essa reunião, ele dizia, mas eu pedi que ele lesse Daniel capítulo 3, né? Versículos de 1 a 6. E ele então deixou uma pergunta aí, né? O que esse capítulo, que o texto que foi lido tem a ver com o assunto a salvação plena de Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para que todos vocês pudessem prestar muita atenção naquilo que vamos falar hoje à noite, porque o que nós vamos falar hoje à noite será um fundamento sólido, calcado na Bíblia Sagrada, para podermos escorrer as mensagens de amanhã de manhã, de amanhã à noite e de domingo de manhã. Porque ao se falar sobre a salvação plena de Deus, é preciso que nós, antes de entrarmos no tema propriamente salvação, é preciso que antes nós falemos sobre o espírito do anticristo, que é o tema dessa noite, né? O espírito do anticristo, ou um termo bem atual que nós temos usado nesses últimos dias, que é o antropocentrismo. É o homem como centro de tudo, uma sociedade moderna que prega o homem, que visa o homem, que busca o homem, que coloca o homem sempre em primeiro plano. Então, para entendermos a mensagem sobre a salvação de Deus, será preciso de antemão nós começarmos a derrubar algumas paredes que foram erigidas pelo maligno nos corações, para que depois possamos ter então um coração livre para adentrarmos o tema da salvação de Deus. Amém? Vamos ler o capítulo 4 de 1 João, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do... É o espírito de quem? É o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Eles procedem no mundo. Digo, versículo 4: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e os mundos ouvem. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
bem, queridos, todos os irmãos vieram aqui essa noite para ouvir a respeito da salvação eterna de Deus. Essa conferência que começa hoje, e continuará amanhã. Pela manhã nós iremos ministrar mais 2 mensagens, amanhã à noite mais uma mensagem, e domingo de manhã mais 2 mensagens. E como nós falávamos, nós queremos abrir essa série de mensagens sobre salvação falando sobre o espírito do anticristo. Os irmãos podem observar logo aqui nesse capítulo 4, onde nós abrimos, o apóstolo João preocupado com a igreja, dando uma palavra de advertência à igreja. Ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. É preciso provar se os espíritos vêm de Deus ou não. E a razão que ele nos dá é porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então verifiquem, amados, que logo no versículo 1 ele fala a respeito de falsos profetas. No versículo 3 ele diz: e todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Observe que em 2 versículos o apóstolo João fala sobre os falsos profetas, e em seguida fala sobre o espírito do anticristo. Certamente é o espírito do anticristo que age por meio dos falsos profetas. Os falsos profetas que têm saído pelo mundo fora, eles saem na autoridade do anticristo, na autoridade do espírito do anticristo. Os falsos profetas que pregam falsas mensagens, que de alguma maneira vão negar a pessoa de Cristo, que de alguma maneira vão negar a obra redentora de Cristo, que de alguma maneira vão tentar contaminar a mensagem sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus. Esses falsos profetas, eles o fazem por intermédio de uma influência do espírito do anticristo. Mas talvez alguém pergunte assim: olha, mas o anticristo certamente vai aparecer nos últimos dias. O anticristo ainda não apareceu, não surgiu. A expectativa do mundo cristão é o aparecimento do anticristo, que dá o pontapé para o cumprimento de todas as demais profecias. Mas verifique o que João está dizendo: o espírito do anticristo, do qual tendes ouvidos que vem. Está no futuro, não está? Tendes ouvido que vem. E diz: e presentemente já está no mundo. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia por um momento. A conferência ela tem esse caráter de nós fazermos uma investigação bíblica. Importante que você verifique. Versículo 3 diz que o espírito do anticristo virá, e ele continua dizendo: e presentemente já está no mundo. Amados, a Bíblia Sagrada, desde o início do livro de Gênesis, nos mostra que Satanás tem estado presente neste mundo, através do espírito do anticristo, agindo na humanidade e construindo uma mente, uma mentalidade, construindo perspectivas a respeito do homem, a respeito de Deus, a respeito da criação. E a questão do anticristo não é algo do futuro. A questão do anticristo é algo desde Gênesis capítulo 11. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto importante: o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? O que ele prega, o que ele pretende e o que ele está fazendo hoje. Na verdade, nós vemos hoje igrejas evangélicas cheias de pessoas. Nós vemos templos evangélicos, denominações evangélicas, com pastores profissionais, pregando, cantores profissionais, toda uma estrutura do cristianismo hoje como nunca houve. E às vezes nós somos até mesmo influenciados, nós somos atraídos por um tipo de cristianismo que pode ser que esteja na influência do espírito do anticristo. Falar sobre a salvação de Deus, em primeiro lugar,
nós derrubarmos o maior dos grandes enganos que o maligno tem plantado, ele tem regado e tem crescido no meio do povo de Deus, que é o homem sendo colocado como centro, da vontade de Deus e do propósito de Deus. É tanto que hoje nós ouvimos muito assim: olha, Jesus te ama. Alguém pergunta, mas isso não é verdade? É verdade. Jesus morreu por você, não é verdade? Mas vamos continuar. Jesus quer te curar. Não são verdades bíblicas? Ou não são verdades bíblicas? Mas atenção, o diabo sempre, quando ele age por intermédio da Escritura. Assim foi com Jesus Cristo no deserto da tentação, quando Jesus Cristo citou a Escritura para Satanás, dizendo: como está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o maligno fez? Levou Jesus ao pináculo do templo e disse: salta daqui abaixo, porque está escrito. Então o maligno, ele planeja bem a Escritura, sempre buscando trazer um texto descontextualizado, sempre apresentando a Bíblia, mas desconectada do seu todo, do seu conjunto, de maneira que as pessoas pensam que estão seguindo a verdade, estão seguindo o erro. Então dizem assim as pessoas de hoje: Jesus te ama, Jesus morreu por você. São verdades, tá? Não estou dizendo que não é verdade, são verdades. Mas continua, Ele quer te curar, e Ele quer te abençoar, e Ele quer fazer tudo por você. Observa que essas mensagens vão colocando o homem no centro da atenção. Me parece que Deus existe para servir o homem. Me parece que o homem existe para que Deus tenha alguém a quem servir, e assim o homem vai ocupando a centralidade do propósito de Deus. Deus se torna um servo, o homem se torna senhor. E daí continua: se Deus quer te abençoar, então você tem que reivindicar, então você tem que colocar Deus contra a parede, então Deus é obrigado a te dar, Deus tem que fazer, Deus tem que realizar, você tem que declarar. Observa que os papéis vão se invertendo. É possível que vocês percebam esse tipo de atitude, de comportamento nos dias atuais, e chegam ao ponto de falar assim: nós vamos agora trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso dinheiro, o nosso sacrifício, e depois que nós fizermos isso, se Deus não fizer, Ele não é Deus. Ele tem que fazer, Ele é obrigado a fazer. Inclusive aqueles que pregam sobre o dízimo com tanta ênfase, deveria pregar outras coisas com ênfase também, que não fosse o dinheiro. Eles dizem que se você dá, Deus é obrigado agora, Ele está agora servilmente à tua disposição para os seus caprichos. Então nos últimos dias nós percebemos uma mensagem que não é nova, uma mensagem que não começou nessa década, nem nesse século, mas uma mensagem que está desde o início da Bíblia e vem sendo desenvolvida, uma mensagem que vem crescendo, uma mensagem que vem tomando proporções, que é pelos falsos profetas, pelo espírito do anticristo, de maneira que é o homem, tudo é o homem deve receber de tudo de Deus. E quando o homem pensa que agora tudo é dele, aí vem mais uma questão: até a salvação é o homem que constrói, até a salvação é o homem quem conquista, até a salvação é o produto das mãos humanas. Eu chamo a atenção de vocês para esse fato. Observe que o espírito do anticristo é um espírito de rebelião contra Deus manifestado no homem. Atenção, o espírito do anticristo, lembre-se, lá em Apocalipse capítulo 13, fala que um homem, é o nome de um homem, o 666, que é o selo da besta, está vinculado a um homem, é número de homem. Então o espírito do anticristo é o espírito de rebelião de Satanás manifestado no homem, que não se submete à autoridade de Deus, que não se submete
à soberania de Deus e que não se submete à verdade de Deus. É um espírito que está agindo nos homens desde o princípio. Lembre-se, uma vez que Deus tem um plano para o homem, uma vez que Deus tem todo um projeto elaborado antes da fundação do mundo para alcançar o homem e trabalhar no homem e por fim ganhar plenamente o homem, Satanás também tem um projeto. Satanás também tem um propósito. E às vezes nós ignoramos isso. Nós vivemos neste mundo, ouvimos de tudo, acreditamos em tudo e parece que nunca paramos para refletir. Ora, Satanás está trabalhando lado a lado com Deus. Deus realiza algo, o maligno também realiza algo. Deus faz algo para o cumprimento do seu propósito, o maligno também tem um projeto, também tem um plano. E onde é na Bíblia que diz que Satanás trabalha, tão logo o Senhor faz algo? É a parábola do trigo e do joio. O filho do homem foi lá e semeou boa semente. Foi o maligno e semeou a semente do joio. Está lá, diz que o filho do homem, do trigo, fez 3 medidas de farinha pura. É a parábola do fermento em Mateus 13. Veio uma mulher e escondeu na farinha o fermento. Ou seja, Jesus, quando esteve na terra, ele advertiu ao seu povo, ele advertiu a sua igreja. Meu irmão, você que veio aqui hoje, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus, que deixou o mundo, deixou tantas coisas para servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, abriu mão de tantas coisas que outrora você fazia para o seu próprio prazer, e agora você é um servo de Deus. Mas cuidado, não subestime o maligno, não subestime, não pense que o cristianismo de hoje, onde você entrar, você estará seguro. Não é verdade. Está na Bíblia, Mateus capítulo 13, quando o filho do homem semeou o trigo, veio o inimigo e semeou o joio. Quando o Senhor fez do trigo 3 medidas de farinha fina, Mateus 13:33, veio a mulher e escondeu o fermento. Ou seja, o maligno tem trabalhado dia a dia para o cumprimento do seu propósito. E a maneira de o inimigo trabalhar contra Deus é procurando contradizê-lo, é sempre colocando o homem em oposição a Deus. Isso é visto em Gênesis capítulo 3. O que Deus disse para Adão e Eva no jardim? De todo fruto, de todas as árvores que estão no jardim, comereis livremente. Não foi assim? Aí o maligno veio e falou o quê? Não foi assim que Deus diz? Não comerás de toda árvore que está no jardim? Observe que Deus fala, de toda árvore comereis. O maligno fala, não comereis de toda árvore. Ele pega a mesma frase, acrescenta um não, e começa a criar um sofisma, começa a criar um engano. O inimigo trabalhando em cima das palavras do Senhor Deus no início. Deus fala uma coisa, o maligno vem e contradiz. Eva disse, não, de toda árvore podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela nós não podemos comer, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. E como o maligno diz, é certo que não morrerás. Veja, Deus diz algo, o maligno vem e diz outro. Então, advertindo sobre os falsos profetas que são inspirados pelo espírito do anticristo, o profeta João diz assim: nós, os apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Nos ouve a quem? Ouve essa igreja? Igreja Batista? Assembleia? Presbiteriana? Não! Ele está dizendo, nós somos de Deus. Se os irmãos quiserem descobrir quem é este nós, tem que ler o capítulo 1 da mesma epístola, onde ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos apalpado, o que nós contemplamos com respeito
respeito ao verbo da vida. Esse nós aqui são os apóstolos que viram o Cristo encarnado, Deus encarnado, que comeram com ele. Por isso que no versículo 5 ele afirma: e nós então compartilhamos com vocês essas maravilhas, para que vocês tenham comunhão conosco. Quando o apóstolo João diz nós somos de Deus, ele se refere aos apóstolos. Ele diz: quem é de Deus nos ouve. Ou seja, todo aquele que é servo de Deus tem que dar ouvido à voz apostólica. E onde está a voz apostólica? Está aqui, ó. É o Novo Testamento de Jesus Cristo. A igreja precisa seguir de acordo com a vontade de Deus registrada no Novo Testamento. E nunca houve época em que o Novo Testamento fosse tão negligenciado. Vocês já perceberam isso? A maioria das mensagens são baseadas em quê? Baseadas nas crônicas, nos reis. Por quê? Porque lá eles pegam nas histórias dos heróis e aí transferem aquela história para o hoje, para poder ficar dizendo que você também é um super-homem e que você também tem que conquistar como eles conquistaram. E as conquistas são sempre apresentadas no campo material. É por isso que diz: Jesus te ama, Jesus te cura, Jesus te abençoa, e você é tudo, e você tem que orar e reivindicar, você tem que se posicionar, e Deus tem que te atender, e Deus tem que te dar casa, Deus tem que te dar carro, Deus tem que te dar dinheiro, você tem que ficar rico, você tem que ser próspero, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor. Não é esse o evangelho de hoje? Mas esse evangelho que se ouve hoje em dia, que você e você, não é o evangelho que Jesus Cristo pregou. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho de Cristo é um evangelho de cruz. O evangelho de Cristo é um evangelho de aniquilar esse homem velho, esse homem presunçoso, esse homem cheio de ganância, de arrogância. O evangelho de Cristo é um evangelho de cruz. Talvez alguém pergunte assim: olha, mas eu sempre, quando ouço as mensagens dizendo que o homem, eu sempre vejo as pessoas lendo na Escritura. Eles leem na Bíblia. Amados, cuidado com a serpente, tá? Cuidado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Eu zelo por vós, diz o apóstolo Paulo, com o zelo de Deus, visto que eu quero apresentar a vocês como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio, diz o apóstolo, que assim como a serpente enganou a Eva no jardim, sejam semelhantemente corrompidas as vossas mentes, e vocês cheguem a se apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A Bíblia diz: cuidado com a serpente. Hoje em dia, assim, se você chegar para um cristão, um servo de Deus, e você falar assim: olha, a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele corre de você e não quer te ouvir. Se você falar assim: não, mas vem cá, vamos ler a Bíblia aqui, vamos aqui. Ele não quer que você leia a Bíblia para ele. Ele não lê, não quer que você leia. As pessoas hoje em dia defendem muitas coisas que nunca leram. Talvez vocês que estejam aqui defendam muitas teorias que nunca vocês próprios leram na Bíblia, nunca verificaram, apenas ouviram, apenas herdaram. O cristianismo de hoje, tem 2000 anos de existência, 2000 anos de história, e de lá para cá muitos enganos foram semeados, muitas mentiras foram semeadas, e a única segurança que nós temos é a Bíblia Sagrada. É hora de nós começarmos a ler a Bíblia, ler a Escritura. Se você é sincero, se você deseja conhecer a Deus de fato e servi-lo verdadeiramente. Talvez alguém diga: não, mas é porque quando eu ouço essas mensagens que o homem, e Deus vai fazer e vai acontecer, porque o homem tem que conquistar, o homem tem que ser, o homem tem que fazer, tem que fazer. Essas mensagens antropocêntricas em que o homem é o centro, em que o homem é o tudo, e Deus, juntamente com seus anjos, são servos que vêm com bandejas
para servir o homem. Não é assim? O varão vai passando com a bandeja para te servir. Essa mensagem homocêntrica. E não se prega santificação. E não se prega transformação. Aí daí um povo todo reivindicando. Parece mais uma assembleia de rodoviária, reivindicando os direitos trabalhistas, reivindicando aquilo que Deus tem que dar, porque é direito deles. Não, é porque quando o fulano prega, eu vejo na Bíblia, ele lê lá o texto, ó. Mas o maior engano do maligno, uma das maiores armas do diabo hoje, quem sabe o que é? Quem sabe qual é a maior arma do diabo? A maior arma do diabo é a Bíblia. A maior arma do diabo. Querem ver uma coisa? O maligno vem a você com cocaína. Você fala, o sangue de Jesus tem poder, né? O maligno vem a você com uma mulher da rua. Você é um homem fiel a Deus, a sua esposa. Você clama o Senhor, Jesus desvia. Ele vem para você com um furto, você não aceita. Ele vem para você, mas quando diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 11, até mesmo os anjos caídos, né? Eles se apresentam transformados em anjos de luz, ministros de justiça, sendo eles anjos caídos. Satanás se apresenta como ministro de justiça, como pregador. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. O homem pensa, olha, se muitos vão se apostatar da fé, vão se desviar da fé, então é porque vão abandonar a fé e vão beber pinga, vão roubar, vão prostituir, vão para as casas de jogos. Não, diz assim: muitos se desviaram da fé por obedecerem a espíritos enganadores, espíritos de demônios. Vejam que não diz que eles se desviam por desobediência, não, eles se desviam do caminho da obediência, se desviarão por obedecerem. E como alguém pode obedecer ao espírito maligno, senão que este esteja num pregador em um púlpito lendo a Bíblia Sagrada? Talvez alguém esteja escandalizado. A Bíblia Sagrada pode ser a maior arma do diabo? Sim. Estava Jesus no deserto da tentação, estava cansado, estava fraco, com fome. Há 40 dias ele jejuava. Quando o maligno veio tentá-lo, diz a Bíblia que a primeira tentação foi na fraqueza. Qual era a fraqueza de Cristo naquele momento? Estava com fome. Então ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. O que Jesus respondeu? Está escrito. Jesus dirige a atenção do maligno para a Escritura. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o maligno pensou: ah, entendi, esse é daqueles que vai pelas Escrituras. Então levou Jesus ao pináculo do templo e disse: salva-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora o maligno, ele vai tentar a Cristo, tentar enganar a Cristo, tentar fazê-lo pecar, usando a Escritura. Está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Eu pergunto para vocês: está escrito ou não? O Salmo 91 diz isso mesmo? Eles sustentarão suas mãos, Deus dará ordem a teu respeito aos anjos, para te guardar. Está escrito? O diabo mentiu ou é verdade? Ele falou assim para Jesus: filho, se tu és filho de Deus, não pula, porque está escrito. Aí ele citou um texto da Escritura. Ele falou certo
Está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Está escrito. Você hoje vai trazer o seu tudo aqui, ó. Todo dia dentro do seu bolso, rabo ou bolso, coloca aqui na frente, porque está escrito que Abraão entregou o seu tudo, o seu filho Isaac. Aí você já encheu d'água. Por que está com encheu d'água? Não, porque está escrito. Agora vamos trazer aqui uma saca de sal, para cada um levar um pouco de sal para casa, porque está escrito que Eliseu, ao chegar naquela cidade em que as águas eram amargas, lançou sobre as águas um prato de sal. Está escrito. Aí as pessoas ficam assim: mas veja, está escrito mesmo. Mas o que Jesus fez lá no deserto da tentação? O que ele fez? Satanás, está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui, amados? Que embora tenha sim na Bíblia uma passagem, a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Outros textos darão o sentido daquele. É preciso você ler um trecho do Antigo Testamento e procurar no Novo Testamento o seu texto correspondente, o texto que explica a realidade, o texto que explica o sentido, que explica o significado. Jesus falou assim: é verdade, se porventura eu tropeçasse aqui e caísse, os anjos me segurariam, mas eu não vou me atirar tentando ao Senhor teu Deus. É por isso que hoje em dia as pessoas preferem pegar, por exemplo, um texto do Antigo Testamento para pregar. Por quê? É mais fácil. Você pega lá o texto de Gideão com 300 homens conquistou 3 povos, os povos do Oriente, os midianitas e os amalequitas. Aí você vai ficando encorajado. E ele então tocou a trombeta. Deus mandou tocar a trombeta. Olha, no dia tal, todos nós vamos tocar a trombeta. E aí você pensa: olha, está escrito. Está escrito. Aí você começa a enveredar pelo caminho de práticas esotéricas, colocando sempre o eu, o homem, você mesmo, como centro de tudo, e acreditando que tudo vai dar certo, que Deus vai te abençoar e que tudo vai funcionar. Mas alguém ainda pode colocar assim: não, bispo, mas isso funciona porque as pessoas dão testemunhos de que depois da fogueira, depois do sal, depois da rosa, depois da fita, depois do cajado, depois do sabonete de arruda, depois deu certo, funcionou. Se você for desses que anda por experiências alheias, se você for no candomblé, é capaz que você fica lá, porque lá eles vão dizer também que foram curados também pelos demônios lá, que prosperaram. Se você for numa cidade do interior do Ceará, você vai ver milhares de pessoas pagando penitência, promessa, que o fulano de tal curou o filho, curou a sogra, fez aquilo, outro. Por isso que tem o santo das causas impossíveis, o santo dos desempregados, desesperados, desgraçados, miseráveis. Tem santo para todo tipo de gente. É sempre o homem buscando satisfazer as suas necessidades. Toma essa questão, esse ensinamento, essa prática em que o homem é o centro, é uma doutrina e é um mover do espírito do anticristo. O anticristo tem trabalhado para distanciar o homem de Deus, e nada melhor do que fazer o homem viver para si mesmo, ainda que o faça em o nome de Deus. Vocês poderão verificar isso desde Gênesis capítulo 11. Quantos já leram aqui aquele episódio da Torre de Babel? Já leram? O que aconteceu ali? Deus havia recentemente há 300 anos, destruído a terra, todo mundo, preservado apenas Noé
e a sua família e os animais que estavam dentro da arca. Depois que eles saíram da arca, diz a Bíblia que eles foram se multiplicando, de maneira que chegou a um nível em que já tinha uma grande população descendentes de Noé, uma grande geração. E um homem chamado Cuxi, um homem chamado Nimrod, reuniu todo o povo, fez uma assembleia e fez uma convocação, dizendo o seguinte: olha, vejam vocês, Deus um dia destruiu os nossos antepassados, com o dilúvio ele destruiu toda a terra. Agora, já pensaram se de repente esse Deus vem de novo para nos destruir? Alguém falou assim: não, mas se nós vivermos vida santa, se nós vivermos vida consagrada, se nós vivermos para Ele, não haverá nenhum motivo de Ele nos destruir. Mas Nimrod responde: ó, mas nós devemos viver para nós mesmos, satisfação das nossas próprias concupiscências, nossos desejos, e Deus não tem nada que intervir na nossa história, não, nada disso. Deus tem que ficar lá, nós podemos viver aqui. Talvez alguém fale assim: não, mas Ele deixou no céu um arco-íris dizendo que nunca mais destruiria a terra com água. Nimrod disse isso: não, mas nós precisamos nos precaver, não podemos confiar em Deus que matou toda uma geração. E o que diz a Bíblia? Ele diz: façamos uma cidade e construamos uma torre cujo topo chega até os céus. Vai que Deus manda chuva lá de cima para cá. Nós temos uma escada que nos leve aos céus, nós temos uma escada que nos provê salvação, nós temos uma escada que nos provê escape. Ou seja, mesmo que Deus queira nos destruir com a morte, com o juízo, nós, com as nossas próprias mãos, podemos construir uma torre tão alta que atinja os céus. E talvez você diga assim: não, mas o que essa história tem a ver com o assunto? Não se esqueça, essa Babel de Gênesis capítulo 11, ela vai se desenvolver, ela vai crescer até chegar a ser a grande Babilônia em Apocalipse capítulo 17 e 18. Essa Babel que começa lá em Gênesis capítulo 11, ela se desenvolve. Nimrod ali já representa o anticristo. O espírito do anticristo já está agindo em Gênesis 11, trabalhando no homem para levá-lo à grande Babilônia do capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Tem essa linha no seu entendimento. Todo o propósito de Deus vai se consumar na Nova Jerusalém, assim como o trabalhado maligno vai ser concluído na grande Babilônia. São duas cidades, Jerusalém e Babilônia, estão em oposição uma à outra. Então lá em Gênesis 11, o maligno falou através de Nimrod: vocês podem construir uma cidade, vocês precisam com as vossas próprias mãos erguer uma grande torre que vos leve aos céus, que vos leve a Deus, que vos livre da condenação, do juízo. Mas será que o homem é capaz mesmo de construir uma torre que vá até os céus? Será que o homem é capaz de fazer uma torre de tijolo que vá até os céus? É possível? Não é tolice? Aí os homens de hoje falam assim: como aqueles homens antigamente eram tolos, achavam que podia construir uma torre até os céus. A tolice deles é a mesma tolice daqueles que hoje pensam que podem ser salvos com a sua própria mão, construindo a sua própria torre, a sua própria escada que o leve até Deus, que o leve até a glória, que o leve até a eternidade. Se aqueles homens eram tolos a ponto de pensarem que eram capazes de fazer uma torre tão alta que chegasse lá, os de hoje não são diferentes. Eles pensam, a religião prega, o diabo prega, os falsos profetas pregam, o anticristo prega que o homem é capaz de salvar a si mesmo.
questão da salvação por obras seja a grande mensagem do anticristo. Isso é tão verdade que 90%, estou sendo bem generoso, da cristandade acredita que pode construir a sua própria salvação. Querem ver uma coisa? Desde o início da Bíblia é pregado que a salvação é por fé somente, que Deus proveu um cordeiro para salvar o homem. Esse cordeiro, que no Antigo Testamento era sombra e figura, é o próprio Cristo no Novo Testamento. A igreja primitiva cria dessa maneira, os apóstolos criam dessa maneira. O Novo Testamento foi escrito dizendo que Cristo é a redenção do homem, que Cristo é tudo para o homem, que o homem não é capaz de salvar a si mesmo. Mas quando veio a degradação da igreja, quando entrou na Idade Média, que a igreja se tornou romana, que a igreja de Cristo se casou com o mundo, se casou com Roma, que a igreja se casou com o paganismo, qual foi a mensagem central que norteava a vida de todos os fiéis católicos cristãos? De que a salvação era obtida por méritos humanos. Historicamente está comprovado, há livros de história que comprovam isso, que se pregava o seguinte: o homem compra a salvação a dinheiro. A dinheiro. Parece esquisito, né? Estranho, né? Mas era a grande verdade da época. O homem comprava um documento chamado indulgência, e ele tinha que pagar aquilo ali, ouro, prata, fazendas, terras. Foi aí que a igreja romana se enriqueceu tanto. Os grandes e poderosos latifundiários podiam comprar sua salvação, segundo esse engano maligno, a dinheiro. Mas quando o miserável, desgraçado pecador, que não tinha terra, que não tinha ouro, que não tinha prata, que não tinha nada, perguntava para aqueles representantes, né? E quanto a mim, que não posso pagar as fortunas da salvação, minha alma está condenada ao inferno? Diziam: não, seu desgraçado, você pode subir a escada de joelho até estolar 10, 20, 30, leva a pedra na cabeça, chicoteia os lombos. Quanto mais você sofrer, mais você paga seus pecados. O rico comprava dinheiro para salvação, o miserável pagava com o seu sangue derramado. Isso perdurou por séculos, até que veio a reforma protestante. Martinho Lutero recebe de Deus a graça, se bem que Martinho Lutero não foi o que viu plenamente, né? Muitos outros vieram antes dele, mas Lutero sistematizou, criou coragem, enfrentou, levou adiante. Foi um nome que ficou na história. Mas ele escreveu 95 teses bíblicas que provavam que a salvação era por fé. E por causa da pregação que a salvação era por fé, muitos daquela época morreram queimados em fogueiras. Imagine que um servo de Deus com a Bíblia debaixo do braço, chegava lá para afirmar que a salvação era por fé, é por fé somente. Aí, por causa dessa palavra, ele era queimado, amarrava-no em um tronco, acendia o fogo debaixo dos pés e colocava no rosto, na cabeça, uma máscara de demônios escrito herege. Centenas e milhares de santos morreram durante o final da Idade Média, porque pregavam que a salvação era o dom de Deus. Foi tanto sangue derramado para que pudesse ter o que se conhece hoje por protestantismo, as igrejas reformadas, as igrejas restauradas. Mas o que Jesus fala à igreja de Sardes, a igreja da reforma? Ele diz: consolida o que está para morrer. Ou seja, vocês tiveram conquistas na reforma, mensagens importantes como salvação por fé foram restauradas, mas é preciso consolidar, é preciso se apegar,
é preciso não largar, porque elas podem morrer, essas verdades. O que aconteceu? Não passou muito tempo, as igrejas protestantes passaram a pregar que a salvação é 50% méritos de Cristo, 50% mérito do homem. Ou seja, Jesus fez a parte dele, agora você é o responsável de chegar até lá. Você que decide, você que resolve, você que sustenta, você que preserva, você é tudo. Toda a sua salvação depende tão somente agora de você. Você vai resolver tudo. É por isso que inventaram aquele tipo de apelo, né? Quem quer aceitar a Jesus? Se a Bíblia diz que é Ele que nos escolhe, e Ele escolheu antes da fundação do mundo, vamos falar isso na mensagem de amanhã em diante. Se a Bíblia diz que é Ele que chama, se Ele me escolheu, se Ele me chamou, se o Espírito Santo me iluminou, se o Espírito Santo me deu fé para eu crer, porque a fé é um dom de Deus, Efésios 2:8. E se Judas, versículo 24, diz: aquele que é poderoso para nos livrar de cair. Se o próprio Jesus orava: Pai, eu oro para que tu os guarde em teu nome, para que nenhum deles pereça. Pai, aqui estão todos que tu me deste, eu os guardei e nenhum se perdeu. É minha responsabilidade. Se você tem um advogado nos céus que é Cristo, se Ele é o teu intercessor, se Ele é o mediador da nova aliança, se Ele é o fiador, Ele paga o que faltar, o que precisa, é o fiador. Se Ele é o teu substituto. Mas está lá em Gênesis capítulo 11: vamos fazer uma torre. Nimrod propôs: vocês querem construir uma torre? Quem quer construir uma torre aqui? Nós não precisamos de torre. Sabe por quê? Porque está lá em João 51. Cristo, o Filho do Homem, é a escada que une os céus e a terra. Ele é o caminho que leva, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém pode ir sem Cristo. Ninguém pode ir fora de Cristo. Mas vamos tratar disso amanhã. Hoje eu quero apenas falar a respeito dessa doutrina maligna que Satanás forjou desde o princípio. Olha só o método, veja só o método de construir essa torre. Façamos tijolos e queimemos-los bem. Tijolo é feito de barro. O barro na Bíblia é símbolo do homem. Vamos pegar o homem será o material dessa torre. É uma torre feita de barro, é uma torre feita de homens, é uma torre homocêntrica, antropocêntrica. É uma torre que o homem é o tudo, é o próprio material. Peguemos o barro, façamos tijolos, queimemos-lo bem. Quem já viu fazer barro, cerâmica? Quem já viu aqui fazer filtros de barro, potes de barro? Já viram? Cerâmica? Quem já foi? A gente vai aqui para o lado do Goiás, aqui geralmente tem muito, né? Cerâmicas. Eles têm umas rocas assim de barro, uma fornalha muito quente. Geralmente o povo que trabalha nesse lugar, aqui no IP tem muito disso. Quem trabalha nisso tem a pele muito escura, muito queimada. Por quê? Porque tem que pegar o barro, tem que entrar dentro da fornalha, tem que colocar dentro da fornalha para queimar bem. E o fogo e a temperatura é muito alta e gera muito suor, muito trabalho, é muito esforço, é muito sacrificante, é muito penoso. A torre de Babel, que foi proposta, que é uma figura da tentativa do homem de erigir para si uma torre que levasse a Deus, que levasse aos céus, essa torre ela representa os esforços
do homem por salvar a si próprio. Chegasse em casa, por qualquer situação que houvesse, uma palavra do marido, da esposa, do filho, um problema, e ele xingasse, saísse naquele momento da espiritualidade, né? Pecava. E agora, para ele se livrar daquela culpa, ele tinha que ir de novo, sacrificar o animal de novo. Quantas vezes ele pecava, ele carecia de um novo sacrifício. Aí era possível que quando ele fosse ao templo, ele estivesse salvo. Era possível que chegasse em casa e estivesse perdido, porque se no caminho ele pecasse, para ter o problema do pecado resolvido, tinha que sacrificar de novo. Quem é que vive essa experiência? De manhã salvo, à tarde perdido. De manhã cedo chega em casa, ora, pede perdão pelos pecados, tal, uma benção. Aí vai trabalhar, aí aquela carga do trabalho, toda aquela pressão do trabalho, aí você acaba pecando, você olha para uma mulher, olha para um homem, pensa nisso, pega aquilo, fala como deveria falar. E Jesus volta naquele momento, de acordo com o sacerdote faraônico, sua alma estava com problemas. Você iria ter um grande problema. Aí o apóstolo Paulo vai explicar aos hebreus que o que Cristo fez é diferente. O sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno. Ora, se o sacrifício é eterno e o perdão de pecado é um perdão eterno, então a salvação tem que ser eterna. A salvação não pode ser vulnerável, porque a salvação depender dos seus altos e baixos, nenhum de nós nos salvaria. Nenhum de nós. Tem alguém aqui que não peca pelo menos durante 24 horas? Aqui no nosso meio alguém, você pastor, eu não peco. Eu queria que levantasse a mão para você acabar de pecar. Eu não peco, acabou de pecar. Aquele que não tem pecado é mentiroso. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 11. Nimrod propõe a salvação por meio de obras. O homem sendo o próprio material da torre. Peguemos o barro, façamos tijolos e queimemos-los bem, e construamos a torre que nos leve até os céus, cujo topo chega aos céus. Se Deus mandar água, nós vamos nos refugiar no topo, e eu quero ver se nós não podemos salvar nós mesmos. Eu quero ver. Isso vai discorrendo, todo o Antigo Testamento, essa guerra entre Babel, entre Babilônia e Jerusalém. Não é sem razão que lá no livro do livro de Daniel, Babilônia luta contra Jerusalém, destrói Jerusalém, lança por terra a cidade, lança por terra o templo, pega os utensílios sagrados e leva o povo agora cativo. Venham vocês agora para Babilônia, para Babel. O povo de Deus foi levado cativo, foi levado escravo para Babilônia. Sabe que toda essa mensagem do anticristo é a questão de o homem ser o centro, de o homem ser o tudo. Estava lá no capítulo 2, o povo de Israel estava em Babilônia, quando Nabucodonosor teve um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Ele foi de uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, quadril e vento de bronze, pernas de ferro. Era uma estátua toda feita de materiais preciosos, cabeça de ouro, prata, bronze, ferro. A Bíblia diz que era uma estátua oponente. E o que é dito que era aquela estátua? Quando Daniel interpretou o sonho e falou assim: olha, rei, Deus te mostrou os reinos do mundo, Deus te mostrou o homem. É por isso que os reinos do mundo ali foi representado por um homem, uma estátua. Aquela estátua representa o desejo de Satanás de construir um homem que seja oponente poderoso e que se oponha ao reino de Deus.
É tanto que vai destruir a estátua, é o reino de Deus, é a pedra que, cortada sem auxílio de mãos, representa o reino de Cristo. Aquela grande estátua de Daniel capítulo 2, depois vamos ler em casa, representa toda a obra de edificação que Satanás tem feito ao longo das eras. São os reinos do mundo. Conforme Apocalipse capítulo 13, aquela estátua vai se consumar na pessoa e na obra do anticristo. Mas quando aquela pedra cortada sem auxílio de mãos da montanha, se alguém não estiver compreendendo, basta ler Daniel 2 que vai entender, porque eu não estou pregando sobre Daniel 2, estou só falando menções a esses quadros. A pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e a pedra foi arremessada contra aquela estátua, e ele disse que aquela pedra pegou os pés e destruiu a estátua. O homem, a construção homocêntrica de Satanás foi destruída com a pedra. E o que a Bíblia diz que virou aquela estátua? Virou pó, terra. Olha, mas a estátua não tinha cabeça de ouro. Como é que o ouro virou barro? Não tinha prata na estátua? Como é que a prata virou barro? Isso é Deus mostrando que por mais que o homem pense, acredite que ele tem algum valor em si mesmo, na suma, no final, no juízo de Deus, tudo e todos serão reduzidos a nada. Essa doutrina de que o homem é tudo, Deus vai fazer, Deus tem que fazer, você tem que ter, tem que possuir, tem que conquistar, essa mensagem é do anticristo. É por isso que no capítulo seguinte, o capítulo 2 de Daniel, que seria o capítulo 3, o que o rei fez? Fez uma estátua grande. No capítulo 2 ele apenas sonhou. No 3 ele tenta concretizar, manda fazer uma estátua. Só que se lá estava no sonho, a cabeça era de ouro, ele falou: não, essa minha é toda de ouro. Toda de ouro. Ele colocou no planície. Agora atenção para o detalhe: a estátua tinha 60 côvados de largura por 6 côvados de altura. Olha aqui como prevalece o número 6. 6 e 6. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. O número do anticristo é 6, 6, 6. E é número de homem. Agora preste bem atenção, meus queridos. Lá estava em figura a estátua da besta, já em Daniel capítulo 3. Porque em Apocalipse capítulo 13 é dito que o anticristo também fará uma imagem. Só que essa imagem que o anticristo fará já havia sido feita lá atrás também em Daniel capítulo 3. É uma figura, é um reflexo da outra. Agora, o que foi dito para todas as pessoas daquele lugar? Para os príncipes, os reis, os comandantes, os poderosos, jovens, adultos, crianças, judeus, para todos. O que foi dito? Foi dito assim: atenção para a ordem. É uma ordem, é um decreto, não se esqueça. É um decreto. Todos, pequenos e grandes, deverão se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor havia feito. Que imagem é essa, Marcos? Será que você não está adorando essa imagem hoje? Que imagem é essa? Olha as dimensões, olha, 6 por 6. O número que prevalece é o número 6, é o número de homem. O número de Deus é 7, ou 12, ou 3, ou 1, nunca o 6. A ordem, na verdade, é um decreto. Aquilo que ocorreu em Babilônia, queridos, acontece hoje no mundo espiritual. O diabo tem feito um decreto e tem dito: todos vocês, não importa
se são muçulmanos, se são cristãos, se são budistas, não importa a sua fé, aqui é uma questão de todos terem que dobrar-se e adorar a imagem do eu, a imagem dos seis, a imagem do homem, a imagem do antropocentrismo, do homocentrismo, a imagem do próprio homem como centro. A ordem de Satanás é: todos vocês devem adorar esta imagem, todos vocês têm que colocar o eu como centro de tudo, inclusive na igreja. Engraçado, se as 7 cartas do Apocalipse, cada uma representa um período específico da história da igreja, Laodiceia representa os dias de hoje. A igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, é a igreja do tempo presente. Mas qual é a característica marcante da carta a Laodiceia da igreja de hoje? Vocês vão falar que é morna, né? Mas não, a principal característica é que Jesus Cristo está do lado de fora, batendo. Alguém está me ouvindo? Se alguém abrir a porta, eu entrarei. A igreja de Laodiceia apresenta uma igreja que fala de Cristo, invoca o nome de Cristo, quer as mãos de Cristo, mas não quer a sua presença. É uma igreja que não quer Cristo como centro de tudo, por isso o colocou de fora. É uma igreja que se prostra diante da imagem que Nabucodonosor erigiu. Espiritualmente, essa estátua representa o eu. Agora, saiba de uma coisa: se você se propor a não se prostrar diante dessa imagem, saiba que você vai para a fogueira. Você vai para a fogueira. E aí entra novamente agora o conflito entre o eu e a fé, porque você fala assim: eu não me prostrarei diante dessa imagem. Aí a voz fala: então você vai para a fogueira. Você fala: não, nesse caso, se for para livrar o eu vou me prostrar, porque não queremos sofrer. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Jesus Cristo falou assim: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, onde ele terá que sofrer muitas coisas da parte dos anciãos, dos escribas. Eles vão me açoitar, vão me bater, vão me afrontar, vão me cuspir e vão me matar inclusive. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. O que Pedro falou para ele? Não, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Ou seja, você não pode simplesmente admitir que tu vieste da terra para sofrer a cruz. Não, isso não vai acontecer. E se depender de mim, eu vou te livrar. O que Jesus falou para ele? Arreda, Satanás. Olha, mas não estava com Pedro? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. É por isso que o grande evangelho de hoje tem duas vertentes. O evangelho dos dias atuais: primeiro, pare de sofrer. Segundo, Deus vai te prosperar. Não a qualquer tipo de sofrimento, sim a toda sorte de prosperidades. As pessoas vão em busca de se livrar do sofrimento e ficarem ricas para gozar das riquezas dessa terra, das riquezas deste mundo. E assim, nós vemos que quando chega no Apocalipse capítulo 17, quando tem ali uma mulher, uma prostituta, em cuja testa está escrito Babilônia, mistério, a mãe de todas as meretrizes da terra, uma prostituta chamada Babilônia. Ora, Babilônia não é a Babel de Gênesis capítulo 11? Ou não é? Que agora cresceu, amadureceu, uma mulher experimentada em prostituições, em corromper, trazendo na mão cálice de ouro. Olha,
O ouro, que representa a natureza divina, traz aparentemente algo de Deus, mas diz que dentro do cálice está cheio de abominações, que tem dado a beber a todos os reis e a todos os que habitam sobre a terra. Atenção, nós vamos encerrar agora, mas guarde isso na sua cabeça, no seu coração. Existe uma mulher prostituta prevista em Apocalipse capítulo 17, que tem dado a beber a muitos, tem embriagado a muitos com o vinho da sua devassidão, da sua prostituição. O objetivo que nós traçamos nessa mensagem é abrir os olhos dos irmãos, abrir o coração, porque a partir de amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos começar a falar sobre a soberania de Deus. Hoje mostramos como que o maligno tem procurado forjar o homem, trabalhar o homem e colocá-lo como centro de tudo. Essa doutrina é do anticristo, essa doutrina é dos falsos profetas, essa doutrina é da prostituta. Essa é uma grande heresia e engano disseminado nos dias de hoje, que nos chega em nome de um tal de evangelho da prosperidade. Cuidado.